E aí, amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar mais um relato pra vocês, então manda aí! Bom, meus amigos medrosos, o relato de hoje é O Homem que Me Chamou. E quem nos mandou foi o Rafael de Melo, de 26 anos, que mora na cidade de Goiatuba, a 177 quilômetros da capital Goiânia, no sul do estado de Goiás. Ele diz que a cidade dele possui 33 mil habitantes e é uma cidade pequena onde a maioria das pessoas se conhece. É uma cidade que ainda se pode sentar na calçada de casa, conversar com os vizinhos sem ter nenhuma preocupação com a violência ou assaltos. Uma cidade bem tranquila. Quando ele tinha 6 anos de idade, meus amigos, isso no ano de 1996, aconteceu uma experiência com ele, que ficaria marcado pelo resto de sua vida. O pai de Rafael, ele trabalhava como administrador de fazenda, e fez isso durante toda a sua vida. Era um trabalho para lidar com plantações e cuidar de animais. No começo do ano, num fim de semana, para ser mais preciso, em um domingo, os patrões e os proprietários da chácara, juntamente com alguns amigos, foram passar o dia pescando em uma pequena represa que ficava a alguns metros da casa que o Rafael morava. Sendo que logo abaixo da casa tinha um puxadinho, uma área coberta que era uma cozinha onde o pessoal ficava assando os peixes e as carnes. Eles usavam ali para fazer um tipo de churrasco. Era um ponto de encontro de amigos que se conversava e se comia muito ali. A mãe de Rafael não deixava ficar com esse pessoal, pois tinha umas crianças muito bagunceiras e endiabradas. E por ser muito durona e muito brava, a mãe do Rafael o trazia ali na rédea curta. Ela não queria que o Rafael ficasse com aquelas crianças. Então, se ele estava proibido de sair de casa e de se misturar com o pessoal, o jeito era ficar quieto e arranjar alguma coisa dentro de casa para se distrair. Rafael resolveu se sentar na janela da copa e ficar olhando para o quintal. E um detalhe, meus amigos, a casa do Rafael, ela era bem antiga e com umas janelas de madeira bem velhas. Logo abaixo da janela havia uma plantação de mandiocas. E Rafael ficou olhando o pessoal se divertir e também olhava para o quintal rumo à plantação de mandiocas. Até que num determinado momento, meus amigos, aconteceu uma coisa muito estranha. De repente, do nada, no meio da plantação de mandioca, apareceu um homem vestido com camiseta cinza clara e uma calça cinza escuro. A calça era daquele tipo que os pedreiros usam para trabalhar em construção civil. E isso o Rafael, ele se lembra muito bem. Ele apareceu no meio dessa plantação de mandiocas e o Rafael não conseguia ver o rosto dele, pois estava encoberto pelas folhas das mandiocas. Era um homem alto, claro e magro. E Rafael não conseguiu nem ver a cor do cabelo deste homem. Ele apareceu e ficou alguns segundos sem se mexer. Ficou parado que nem uma estátua. E ficou parado como se estivesse encarando fixamente o Rafael, apesar dele não conseguir ver o seu rosto. Depois de alguns segundos, esse homem mexeu o braço direito e chamou o Rafael com um gesto de mão, onde mexia apenas o dedo indicador. Tipo assim, vem aqui, dizendo para o Rafael ir até onde ele estava. O Rafael, meus amigos, ficou encarando o gesto e não se mexia. É como se ele tivesse sido envolvido numa espécie de encanto. Até que aquele homem repetiu o gesto, o chamando Rafael pela segunda vez. Então o Rafael não sabe como começou a raciocinar e foi quando ele disse para si mesmo: eu não posso sair daqui não. Se eu sair, minha mãe vai ficar muito brava. Foi então que esse homem o chamou pela terceira vez, meus amigos. Mas desta vez, ele falou com Rafael, numa voz bem pesada e muito estranha. Naquela voz, meus amigos, tinha muito ódio e muita raiva. E de alguma maneira, a voz dele estava dentro da cabeça do Rafael. E foi aí quando ele disse apenas uma coisa: vem! Naquele momento, Rafael sentiu muito medo. Ele desceu correndo da janela, chorando e gritando pela sua mãe. No momento em que foi descer um pequeno lance de 4 degraus, ele caiu e cortou a testa, logo acima da sobrancelha direita. Se levantou e gritou pela sua mãe o mais alto que pôde.
Já sua mãe veio correndo na sua direção e quando ela viu o Rafael chorando, com a testa cortada e com o sangue escorrendo pelo rosto, ela ficou bem preocupada. Não se desesperou, mas Rafael se lembra do rosto de sua mãe, que estava bem aflito. Passado esse susto, meus amigos, o Rafael ele conseguiu falar apesar do choro e contou tudo o que tinha acontecido, exatamente tudo em todos os mínimos detalhes. Nisso, o seu pai já veio para junto deles, acompanhado pelas pessoas que lá estavam passando o dia também. Rafael da janela não parava de apontar para o local na plantação de mandiocas. Então, quando todos souberam da história, Rafael já tinha se acalmado, o seu pai foi verificar o local no meio da plantação de mandiocas, onde aquele homem tinha sido visto. Apenas o que tinha no local, meus amigos, eram as ramas das plantas amassadas, como se uma pessoa tivesse pisado. Fora isso, nada mais foi encontrado. Não tinha mais nada, nem um sinal do tal homem. Não poderia ser uma pessoa que estivesse na chácara, pois Rafael se lembrava de todos que estavam por lá naquele dia. E mais uma coisa, quem ficaria parado debaixo de um sol quente, meus amigos, no meio de uma plantação de mandiocas? Me fala, hein? Para variar, nem o pai de Rafael, nem o restante do pessoal que lá estava acreditaram na história, né? Foi só risada. Eu fico pensando e imaginando a cena. Foi aquela risada total, coitado do Rafael. Ninguém acreditou em Rafael. Disseram que ele inventou tudo isso, que era história de criança. Apenas sua mãe e seus irmãos acreditaram no que Rafael havia contado. A mãe de Rafael, que é nervosa e brava, ela já estava muito nervosa com a situação e falou num tom bem alto para seu marido e todos que ali estavam a ouvir. Olha aqui, eu conheço o filho que tenho. Se ele disse que viu, é porque viu. E chega de duvidarem dele, chega! Depois disso, ela foi logo cuidar do corte na testa do Rafael e não deixou mais sozinho o restante do domingo. Essa chácara que o Rafael e sua família moravam era um lugar muito estranho, meus amigos. Durante o dia, dependendo do local onde eles estavam, podia escutar tipo assim, barulhos de palmas na entrada da casa. Como quando você chega numa casa procurando por alguém e bate palmas. Eles viam pessoas ao longe andando pelos pastos da chácara vestidos de branco. E até, meus amigos, vozes chamando nomes de pessoas que eles nem conheciam. Quando iam ver quem era, não tinha ninguém e não tinha nada, meus amigos. A gota d'água que os fez mudar dessa chácara para a cidade de Goiatuba em 1997 foi o pai de Rafael adoecer vítima de um AVC, do qual ele nunca mais se recuperou, até falecer em 2007, quando Rafael tinha 16 anos. Passado algum tempo, alguns anos depois de eles se mudarem desta chácara, sua mãe converteu-se a cristã protestante. E um dia no mês de outubro de 2016, o pastor da igreja veio fazer uma visita na nova casa que eles estavam morando. Conversaram durante muito tempo, até que surgiu esse assunto. Rafael contou toda a história e logo depois de ouvir, o pastor disse que precisava orar muito por ele. O pastor imediatamente começou a oração. E durante a oração, Deus mostrou ao pastor que aquele homem que havia chamado Rafael, na verdade, ele era um demônio, que queria levar o Rafael para um lugar onde ele sofreria muito. Mas o demônio não conseguiu não, porque Deus interviu a favor de Rafael, o protegendo ele daquele mal. Ainda hoje, meus amigos, o Rafael ele vê vultos negros passando do lado de fora dessa casa nova onde ele mora com a família há muitos anos. E às vezes, bem raramente, ele ouve vozes o chamarem também. Mas quando isso acontece, seja a voz ou os vultos, ele ora a Deus, repreendendo e expulsando todo esse mal. Depois disso, meus amigos, ele nunca mais teve uma experiência nem ao menos parecida com aquela. Mas o Rafael sabe que o mal, o verdadeiro mal, existe. E existe de verdade. E se mantém bem vigilante. Não tem medo, mas também não brinca com o desconhecido. Mas ele diz que é importante que as pessoas saibam que o mal existe. E está à espreita em cada esquina, esperando para corromper e fazer maldade com o ser humano. E esse, meus amigos, foi o relato de Rafael Melo. Um relato bem sinistro, uma experiência assustadora que ele passou com entidades. Que coisa brava, hein, meus amigos? Olha, eu gosto muito de lobisomem, mas quando fala de entidade também, é uma coisa bem sinistra. Um menino com 6, 7 anos foi atormentado. Já pensou? Ele tá lá na chácara dele ali e vê um homem lá no meio do mato da plantação chamando ele, tipo, vem aqui.
Que coisa apavorante. Ainda mais pra uma criança ainda. Fica traumatizado, gente. E eu bem que sei, viu? Eu sei que espíritos, entidades, eles rodeiam tudo quanto é lugar. Mas em lugar tipo fazenda, chácara, mato, ah, meus amigos, ali tá cheio de coisa, viu? Meu caro amigo Rafael, eu agradeço você pelo seu relato, por compartilhar essa história com o canal RDR. Um muito obrigado, viu? Um abraço do seu amigo Dr. Romero. E aí, gostaram do relato? Se gostaram, não se esqueçam do joinha, hein? É muito importante para o canal e para o Dr. Romero. Se inscrevam no canal, compartilhem a página no Facebook, sigam no Twitter. E o mais importante, se você tiver um relato ou mais relatos, mande para drromero@gmail.com e com certeza eu vou contar o seu relato. Um abraço para todos os meus amigos aqui do canal RDR que estão inscritos. O canal está crescendo a cada dia, graças a Deus. Um muito obrigado do fundo do meu coração. E continue mandando relatos. E peço um pouquinho de paciência. Se eu não conseguir ler o relato de vocês, pode deixar que ainda vai ser lido, tá? É que tem muito relato para ser contado. Mais uma vez, um muito obrigado por ter assistido o vídeo. E meus amigos, até a próxima!